O governo esperava ali, né, arrecadar 10 bilhões com o decreto do IOF, mas a partir do momento que isso foi derrubado, né, pode impactar algumas decisões que o governo tinha feito de forma popular. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começou aqui mais um programa semanal de notícias para trazer vocês atualizações sobre o que o governo anda fazendo por aqui, sobre o que o governo dos Estados Unidos anda fazendo por lá. São os dois macroassuntos que iremos tratar no programa de hoje. Hoje não tenho a presença aqui do meu querido amigo Lucas. Quem tá comigo aqui é o Luiz. Luiz, dá um salve pra galera. Bom dia, galera! Aí, ó. Por que que o Lucas não tá aqui hoje? Ele foi fazer uma cirurgia muito importante pra ele, tá? Ele foi tirar os ovos pra nunca mais ter filhinhos, tá? Então aí, deixem o F aí pros bagos do Lucas no programa aqui do canal, tá? Porque ele vai ficar bem feliz ali com a homenagem que vocês estão fazendo pra ele. E agora vamos falar sobre o principal assunto que circundou essa semana aqui no nosso país, que foi a derrubada do IOF pelo Congresso, tá? Foram 383 votos favoráveis contra 98 ali que estavam a favor da continuada ali desse imposto sobre as operações financeiras. Mas o que importa sobre esse imposto, né, é que ele não é um imposto para arrecadação do governo, ele é apenas um imposto regulatório. Ele tem como principal motivo ali, né, a sua criada, foi realmente para que ele conseguisse corrigir algumas distorções do nosso mercado, sejam elas de mercado de câmbio, crédito ou de transferências financeiras, tá bom? Então, a partir do momento que você tem um aumento desse imposto ali com o fim de arrecadação para o fisco, ele foge do seu objetivo principal, tá? Foi inclusive a principal crítica do próprio Galípolo no momento que teve esse aumento ali dos impostos de operações financeiras. E justamente por ser um imposto regulatório, ele pode ser decidido diretamente pelo executivo sem passar pelo legislativo antes, tá? Então até foi uma estratégia que o Haddad pode ter passado ali junto com o Lula, né, para que conseguissem ter essa aprovação de imediato e conseguir essa arrecadação logo para conseguir cumprir com os objetivos fiscais ali do arcabouço que foi implementado em 2023. Mas agora teve essa derrubada ali pelo legislativo, que a única forma de ser derrubado é através desse decreto, tá? E assim, aqui do lado vai aparecer aqui para vocês como que ficou agora a nova tabela dos impostos, né? Que ela só está retornando para como estava antigamente e dessa vez retornando de verdade, não só como eles tinham falado antes, como quando você abria a sua corretora de investimentos e mandava o seu recurso para fazer as suas aplicações lá fora, o imposto estava de 1,1 e não 0,38 como era. Agora, já fiz o teste nessa manhã de hoje, dia 27, a gente já conseguiu estar fazendo com que esses investimentos tenha a antiga tributação de 0,38. Então isso já é um bom avanço pra gente. Com mais essa derrota, né, o governo esperava ali, né, arrecadar 10 bilhões com o decreto do IOF, mas a partir do momento que isso foi derrubado, né, pode impactar algumas decisões que o governo tinha feito de forma popular, como era o Pé de Meia, Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida, e outros programas aí que podem ser impactados e até mesmo cortados, caso não tenha nenhum tipo de aumento de tributos que venha substituir esse do IOF. Mas a gente vai esperar, entender como que o governo vai se desenrolar a partir de agora, porque um dos processos que eles estavam querendo travar, mais uma luta contra o próprio Congresso, seria de judicializar isso no STF, essa decisão, mas isso geraria um ruído e um desgaste ainda maior com a casa, algo que já está acontecendo há muito tempo e eu não sei se esse seria o melhor método, né, para estar lidando com isso, com um governo que não tem governabilidade nenhuma e que a última vez em que um decreto executivo foi derrubado através de um decreto legislativo foi em 1992. Na base do próprio executivo, a gente teve ali o querido Rui Falcão, do PT, fazendo um voto contrário a próprio que tinha decidido o próprio partido, tá? E a gente tem no partido do Geraldo Alckmin 9 votos pela derrubada do decreto, enquanto 3 foram pela manutenção. Então, até mesmo nos partidos ali da base do governo, do executivo, não estão acompanhando 100% a governabilidade e as decisões que estão sendo mantidas por lá. Enquanto isso, a gente está vendo, né, uma fuga gigantesca de milionários aqui do Brasil, tá? O Brasil está em 6º lugar como um dos maiores êxitos de milionários de todo o mundo. Isso justamente porque acende esse alerta, porque os milionários, eles acabam saindo do país quando tem essas disputas, essas inseguranças jurídicas, inseguranças tributárias do nosso país. Entende-se por milionário nesse aspecto quem tem mais de $1 milhão líquido, investidos ali diretamente financeiros. Isso pode gerar até 8,4 bilhões de saídas do Brasil nesses últimos tempos. Para você ter noção, a dimensão disso, na última década, o Brasil perdeu em torno de 18%, tá, do
dos seus milionários aqui no país. Isso mostra, né, obviamente, uma fragilidade econômica, porque quando os milionários saem do país, isso também leva com eles empregos, leva desenvolvimento econômico que é gerado através dos investimentos produtivos aqui dentro do nosso país. A gente não está falando diretamente apenas de investimentos especulativos, mas tudo que circunda os investimentos dessas pessoas, tá? E voltando para esse assunto da parte fiscal, o Departamento Independente do Senado Federal, ele criou ali, né, algumas projeções sobre como que vai ser a escalada da dívida pública de agora até os próximos anos, tá? Então a gente tem 3 cenários que vão aparecer para você aqui agora. Um que mostra um cenário otimista, um pessimista e o que pode acontecer de fato ali de acordo com o cálculo que foi feito por essa instituição. No cenário base, a gente vai ter que a dívida vai terminar em 2025 em 77,6% do PIB e poderá subir até 82,4% no fim do governo Lula. Já pode chegar a 100% em 2030 e atingir 124,9% do PIB em 2035 se nada se alterar. Porém, a gente tem um cenário otimista que pode fazer com que a gente encerre 2025 a 76,4%, aumentando para 79,6% ao fim do governo Lula e uma trajetória que vai chegar até 2035 em 90,1% do PIB, nem chegando a 100% ali de toda a nossa produção nacional. Agora a gente tem um cenário pessimista, que esse aqui seria completamente caótico, que levaria a gente aí a realmente a destruição de todas as nossas riquezas nacionais aqui, nossas produções, que seria um cenário catastrófico da dívida chegar a 100% do PIB já em 2029, chegando a 170,3% já em 2035. Em 10 anos ali a gente poderia estar consumindo mais ou menos 200%, quase 200% de tudo que a gente produz aqui no nosso país. Então realmente essa escalada ela tem que ser revista de uma forma que seja sustentável, porque até mesmo o que trouxe o diretor executivo Marcos Pestana, ele trouxe que essa reforma que ocorreu ali em 2023 foi insuficiente, já está mostrando esse cenário aí que não está evoluindo da forma com que esperava ali, né, nem mesmo o governo, né, as projeções otimistas do governo não estão levando ali para a estabilização da dívida pública. Então a gente vai ter que ter uma nova reforma que faça com que a gente mexa nas despesas obrigatórias, que é o que já compõe ali 90% dos gastos do governo, já estão comprometidos e exatamente sobra ali 10% para que você tenha um mínimo de governabilidade, seja para execução de alguns projetos ali de infraestrutura, de projetos sociais, ou seja, até mesmo o pessoal utiliza ali, né, para fazer as aprovações no Senado, no Congresso, através das emendas parlamentares, né? Aquela lástima que a gente sempre falou por aqui. Então, o que a gente vai ter, muito provavelmente, obviamente, o que seria o ideal para a gente trabalhar aqui, seria uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, que são os 2 fatores ali que mais chegam a trabalhar a nossa dívida pública, né? Então, se a gente conseguir atacar diretamente esses 2 fatores que vão de encontro, obviamente, às pessoas que trabalham diretamente para o governo e também para aposentados e pensionistas, né? Mexendo ali numa base que é bem complexa de você conseguir aprovar qualquer coisa, mas que seria o ideal, pode fazer com que você seja impactado diretamente daí, porque um dos fatores que seriam trabalhados seria aumento do tempo de idade de contribuição e até mesmo redução ali de alguns benefícios que podem ser prestados pelo próprio INSS. E é justamente nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Se você não quer depender do governo, se você não quer ficar refém ali do INSS, você vai ter que entrar agora no auvp.com.br, que o Raul e toda a equipe aqui da UVP vai te ensinar como que você vai investir o seu recurso e não ficar dependente de nenhuma benfeitoria do governo. E se você recebe R$ 4.500 por mês, investe no mínimo R$ 500, você já está apto a entrar pela UVP Escola. Então você vai entrar lá no link, você vai preencher ali o formulário no site, nossa equipe vai entrar em contato com você e ver se você está realmente alinhado com a nossa filosofia de investimentos e a partir disso você entrará já na próxima turma da UVP Escola. Mas entenda que a gente não está vendendo nenhuma fórmula mágica, entenda que você vai ficar rico devagar, você vai aprender a investir com paciência, você vai ter uma estratégia de investimentos que vai te levar a alcançar a sua liberdade financeira. Sem nenhum tipo de fórmula mágica, você não vai adquirir uma Ferrari depois de 3 meses ali estudando na UVP Escola. Você vai aprender com um método eficiente, comprovado, que o método buy and hold, o método fundamentalista, que é ensinado pela UVP Escola, vai te fazer alcançar os seus objetivos. Se você entendeu isso, então clica aqui no link, corre para preencher o formulário que a gente vai abrir uma turma nova hoje, mas obviamente se você não conseguir estar fazendo esse preenchimento ainda hoje, você já vai estar sendo alocado para a próxima turma. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos, sobre como que está a economia norte-americana. O PIB saiu nessa semana, a gente também teve hoje, saiu os dados ali de inflação dos Estados Unidos, o PCI, que é o dado mais importante para mensuração do consumo norte-americano, que é utilizado inclusive pelo Fed para decidir ali os rumos da política monetária por lá. O primeiro ponto que a gente vai tratar é olhando
olhando exatamente para a parte da inflação. A inflação ela veio muito em linha com o que os analistas esperavam, então ela subiu 0,1% no mês e está anualizada em 2,3%, muito próxima do que seria a meta de 2%, ainda acima ali do que o Fed espera para a inflação, e isso vai fazer com que ele tenha um pouco mais de condução devagar, mais lenta, e como já veio em linha com o que estava projetado, o governo ele vai começar a trabalhar com a mesma cautela que tem trabalhado nesses últimos tempos, tá? E agora o que chamou um pouco mais de atenção foi para o núcleo da inflação, que é já descontando o que são os fatores mais voláteis, que são energia e alimentos principalmente, tá? Ele subiu 0,2% ante uma expectativa de 0,1%. E está chegando já a 2,7% anualizado. Isso está muito próximo dos 3% e um ponto percentual acima do que é a meta por lá. A meta dos Estados Unidos de inflação não é como a do Brasil, que exige essas bandas, tá? A gente tem uma banda aqui de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Lá eles têm a meta de 2% e o Fed ele vai fazer com que a condução da política monetária chegue na inflação de 2%. Isso também dá um tapa na cara do Trump ali, né, que está querendo fazer com que essa política monetária se afrouxe cada vez mais rápido, né, por lá, e veio fazendo críticas duras pelo Jerome Powell, que é o que mais está sofrendo ali, né, essas críticas nos últimos tempos, com a não derrubada da taxa de juros por lá, justamente porque isso começa a frear o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. Então a gente vai falar daqui um pouco sobre como que está o PIB por lá. Isso também começa a mostrar outras frentes de instabilidade política por lá, porque o Trump já tá para mostrar também quem que vai ser o sucessor do Jerome Powell, algo que só vai ocorrer se tudo for de acordo com o que a legislação por lá determina, só em maio de 2026. Mas o Trump já quer mostrar quem que vai ser esse nome, e detalhe, tá? Quem indicou o Jerome Powell foi o próprio Trump no governo passado, e agora ele já quer indicar o próximo nome ali, que vai suceder o Powell na presidência do Fed, já nos próximos meses, já mostrando, né, e conseguindo pressionar o Powell para que ele faça exatamente com o que ele espera na condução da política monetária. Não sei se é a melhor escolha para isso. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos esperava uma retração de 0,2%, informado no último relatório deles. Mas agora o que a gente viu foi uma retração de 0,5%, justamente impactado pelas tributações do Trump, que fizeram com que os consumidores gastassem menos. E, obviamente, isso tem um grande impacto nos cálculos do PIB. Os gastos do consumidor eram esperados na magnitude de 1,2%, mas só vieram em 0,5%, 0,7 pontos percentuais abaixo do que era esperado. A economia dos Estados Unidos subiu 2,4% no quarto trimestre, e o aumento da demanda doméstica subiu 1,9%, ante o esperado de 2,5% informado anteriormente. Algumas empresas começaram a fazer uma antecipação das suas importações, justamente antes do tarifaço do Trump, e fizeram com que essa enxurrada puxasse toda a demanda para o relatório anterior. Então, agora neste relatório a gente já viu aí realmente um enfraquecimento dadas essas tarifas, né, que ocorreram, e a mesma coisa ocorreu ali com os consumidores pessoa física, digamos assim, tá? Então isso já mostra pra gente o impacto que existe quando você tem uma política tão restritiva, né, de aspecto de apelo ao consumo nacional, uma proteção, né, que ocorre justamente quando você tem um maior aumento desse imposto de importação. E isso, numa economia tão globalizada como a de hoje, né? Obviamente os Estados Unidos, por serem o maior consumidor global, de muitos outros fatores, eles também são um dos maiores exportadores, mas importadores eles são gigantescos. Isso impacta diretamente à medida que você vai aumentando os custos disso. E até o Federal Reserve da Atlanta está prevendo 3,4% de retração no PIB já no próximo trimestre. Então imagina o impacto que isso pode ocorrer. Mas a gente foi ali agraciado, né, nesses últimos dias, né, com um acordo que houve dos Estados Unidos com a China, justamente para fazer com que você tenha ali uma recuperada das importações das terras raras chinesas, e também dos Estados Unidos aceitando ali alguns estudantes chineses. Então tá saindo uma diplomacia por lá que pode fazer com que a gente tenha derrubadas cada vez maiores ali destes impactos, desses embrólios ali não financeiros, que nesse aspecto a gente não está falando ali sobre tarifas, mas também de produtos que ocorreram diretamente de impactos da China com os Estados Unidos, tá? Isso pode derrubar os preços por lá de alguns outros fatores, como principalmente alguns aspectos eletrônicos, porque ímãs e alguns outros fatores já estão sendo comercializados da China com os Estados Unidos. E então a gente está vendo que o cabo de guerra no Brasil e nos Estados Unidos está extremamente acirrado, tanto no Trump quanto com a equipe da política monetária do Fed, né, e através do FONC ali com as decisões
taxações de juros. Aqui no Brasil a gente tem o maior cabo de guerra está sendo do legislativo com o executivo. Então, todos esses embrólios fazem com que gere cada vez mais instabilidades políticas, gere volatilidade, e para a gente, como investidor de longo prazo, isso nada mais é do que oportunidades de fazer essas alocações, de fazer compras. E aproveite também, inclusive, que teve essa derrubada do IOF, comece a olhar com mais carinho ali para a internacionalização do seu patrimônio, porque pode fazer sentido você já aproveitar, porque se isso voltar, se esse IOF voltar, não adianta você chorar e falar assim, eu deveria ter aportado mais. Agora pode ser uma boa janela de aportar o seu recurso lá fora, tá? E, inclusive, enquanto eu estava gravando esse vídeo, o dólar estava 5,47. Pode ser que tenha alguma volatilidade ao longo do dia, mas é uma excelente oportunidade de dolarizar o seu patrimônio abaixo de 5,50, né? Então, vamos olhar para isso e sem euforia, não venda nada. A gente aqui só vai trabalhar sempre com aportes constantes, aproveitando essa volatilidade para comprar algo que esteja barato, mas não venda nada no desespero. Tudo isso que está acontecendo agora pode ser e vai ser ajudado por você através de um consultor, se você estiver aqui dentro da UVP Capital. Se você não tiver, ainda dá tempo, corre, clica no link aqui abaixo que a gente vai te chamar. E quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Mande aqui as suas sugestões ali de temas e alguns aspectos que vocês querem abordar aí nas próximas semanas. Forte abraço para vocês e um excelente final de semana.